Olá pessoal, estou aqui para trazer um breve comentário da lição de número 5 da revista Atualidade Cristã, que neste segundo trimestre de 2024 traz como tema Aprendendo com as Orações da Bíblia. O comentarista da revista é o pastor Denival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, a lição de número 5 traz como título a oração do profeta Jonas. Inicialmente, veremos uma síntese do procedimento impróprio de Jonas, sendo ele um profeta do Senhor. A lição destaca o surpreendente procedimento dos marinheiros pagãos no trato com Jonas, após saberem da sua desobediência e da longanimidade do Senhor nos episódios do navio. Nesta lição, ainda é destacado alguns pontos da oração do profeta desobediente. E por fim, o tópico 3 dá ênfase para o aprendizado específico com a oração de Jonas. Um pouco sobre o profeta Jonas. Jonas era uma personagem histórica. Jonas já fora usado por Deus em outras oportunidades, como por exemplo, segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Antes, Jonas desfrutava da graça como profeta a serviço de Deus. Jesus reconheceu parte da sua história, fazendo duas citações pelo menos. Mateus, capítulo 12, versículo 38 a 42, Lucas, capítulo 11, versículo 29 a 30. Já no início de sua desobediência, se torna totalmente dominado pelo pecado, a ponto de, além da insanidade de tentar fugir do Deus Todo-Poderoso, torna-se insensível à situação de aflição do navio, onde se encontrava em seu projeto inadmissível para um profeta: fugir da presença de Deus. Cuidado, o pecado é corrosível aos sentimentos. Um pouco ainda sobre o profeta Jonas, a tripulação do navio e o passageiro profeta. É preocupante o nível de apatia a que um servo do Senhor pode chegar quando resolve desobedecer a Deus. Jonas era consciente de ser o causador do caos no navio quando, então, cada um clamava ao seu Deus. Jonas conhecia o Deus Todo-Poderoso, porém nada fez para evitar os prejuízos materiais e o risco de perda das vidas dos ocupantes do navio. Aqui se aprende que, quando alguém está determinado a desobedecer a Deus, entra em rota de colisão com os interesses dele e, em consequência, perde o amor pelas almas, deixando de falar de Jesus para os pecadores, os quais seguem para a morte espiritual e, por conseguinte, para a morte eterna. Ainda sobre um pouco de história da vida do profeta Jonas. Jonas, o profeta desmascarado no meio dos pagãos. O profeta fujão não esperava que pessoas estranhas optassem por lançar sorte, processo que lhe obrigaria a declarar que estava fugindo do Deus Criador do mar e da terra seca. Era assim que Deus era conhecido naqueles dias. Nós podemos observar Salmo 95, verso 5. Os homens do navio, quando ouviram que Jonas fugia do Deus que fez o mar, se encheram de grande temor e perguntaram-lhe: por que fizeste isto? Há de se notar o contraste de seriedade para com Deus existente naquele navio, pois os marinheiros pagãos demonstraram mais temor que o profeta desobediente. Não é em vão que diz as Escrituras, em Lucas capítulo 16, versículo 8, os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Deus Todo-Poderoso, porém longânimo em irar-se. O mar e o vento, ao contrário do profeta, obedeceram ao seu Criador. Assim diz as Escrituras, Salmo 104, verso 3. O Senhor faz dos ventos seus mensageiros.
Os discípulos também viram o vento e o mar obedecerem a Jesus. Lucas capítulo 8, versículo 24 e 25 está escrito: eles o despertaram dizendo: estamos perecendo. Jesus, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E eles disseram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Adversidades podem levar os servos do Senhor a buscá-lo em oração. Deus Todo-Poderoso, porém longânimo em irar-se. Marinheiros atônitos com a atitude de Jonas. Os marinheiros se encheram de grande temor e aflição, por não entenderem como alguém que conhecia o Deus Criador do mar e da terra seca ousaria fugir da sua presença. Vale ressaltar que, à luz das Escrituras Sagradas, para o servo do Senhor, o calar-se não é simplesmente deixar de pregar, mas deixar de viver o que o Senhor manda. O maior erro de Jonas não foi estar calado no navio, mas está indo para o oposto de onde o Senhor lhe ordenou. Deus é todo-poderoso, porém longânimo em irar-se. Marinheiros pagãos questionam o profeta desobediente. Os marinheiros, sabendo que Jonas fugia do Criador do mar e da terra seca, e percebendo que a tempestade aumentava cada vez mais, resolveram buscar uma solução. Jonas confessou ser o causador daquele mal e sugeriu a sentença condenatória: lançai-me ao mar e o mar se aquietará. Jonas optou pela sentença de morte por não demonstrar interesse pela misericórdia divina para os moradores de Nínive. Assim sendo, julgava-se também indigno dessa misericórdia. No último tópico, o tópico 3, nós temos algumas ideias referentes à oração de Jonas, examinando as orações de Jonas. Circunstâncias diferentes levaram Jonas a orar. Em Jonas capítulo 2, mostra o encontro de dois propósitos. Jonas, por não conhecer a plenitude do amor de Deus para com os ninivitas, pede para ser lançado ao mar, desejando a morte como fuga da missão de pregar-lhes. Já na ideia B, Deus, conhecendo a plenitude da estrutura de seu profeta Jonas e a fim de preservá-lo para pregar os ninivitas, prepara um grande peixe para livrá-lo da morte. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, está escrito como o profeta mostrou-se egoísta, orando a Deus e se entristecendo por Deus ter livrado a cidade de todo o mal que causaria. Jonas orou ao Senhor. Enfim, Jonas orou ao Senhor. Aprendemos que quando alguém supervaloriza suas vontades, a ponto de desobedecer a Deus como consequência, pode sofrer grande angústia. Jonas, por amor a si próprio, demorou a orar, demorou a confessar seu erro. Jonas chegou a um quadro de extrema angústia e então orou reconhecendo que fora lançado por Deus no profundo do coração dos mares. Seu clamor foi ouvido. Aprendendo com a oração de Jonas. Primeiro, que em meio a qualquer sofrimento, deve-se guardar a fé e usá-la para orar a Deus. Segundo, quando porventura pensamentos errôneos invadirem o meio do seu coração, deve-se usar a fé e declarar: todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. Terceiro, ao chegar-se à exaustão do sofrimento, seja por perseguição ou como resultado de decisões mal tomadas, deve-se usar o último alento, o último suspiro, as últimas forças para orar ao Senhor. Quarto, deve-se reconhecer que quando damos as costas para o Senhor, estamos abrindo mão também das misericórdias dele. Quinto, sob qualquer circunstância, sobre qualquer situação, devemos mostrar disposição para adorar a Deus com voz de gratidão,
crendo que é dele que vem a salvação. Concluímos que o profeta Jonas, embora servo do Senhor, supervalorizou sua personalidade a ponto de desobedecer ao Senhor, que lhe dera ordens para pregar aos inimigos de Israel, por deduzir que eles poderiam se arrepender e obter o perdão de Deus. Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 5. Quero deixar o convite para participarem conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas da manhã, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Pastor Joel Moré, na QR 118, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria. Quero deixar também um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.